Deus seja louvado. Amém. Vamos iniciar essa reunião de treinamento do Livro Azul em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos todos juntos buscar a Deus em oração. Amém. Glória, glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória, glória a Deus. Eterno Deus, Pai glorioso que está no céu, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nos prostramos, Senhor, diante da tua presença, Pai eterno. Queremos te agradecer, Senhor, por ter chamado nós na tua graça santa e por nos guardar, Senhor, nos livrar de todo o perigo, de todo o mal, e temos certeza, Senhor, que alcançaremos a coroa da vida eterna. Pai glorioso, te damos graça por estarmos aqui na tua presença, para hoje, Senhor, mais um dia aprender de ti, Pai glorioso. Queira derramar sobre nós a tua bênção, a tua direção, a tua guia, Pai. Abençoando a todos nós nos entendimentos, nas explanações, para que todos, Senhor, possam, nesta manhã, sair daqui, Senhor, habilitados para fazer o melhor para a tua obra, Pai. Abençoa todos os teus filhos que estão conectando, entrando na reunião. Seja com todos, Senhor, e ajuda nós com a tua mão protetora, Pai. Assim damos graças a ti por tudo. Essas santas bênçãos nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, bendito para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Amém. Estou chamando aqui. É só passar aqui normal, né? Isso, só ir clicando. Se quiser usar o mouse aqui, ó. Vou aparecer aqui na seta, né? Ou na seta. Tá. Pode começar. Tá bom. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, nós vamos passar algumas instruções sobre o processo de preenchimento dos relatórios, das atas e mais alguns documentos que constam dentro do Livro Azul. Será um treinamento bastante objetivo, simples. Nós vamos passar por todos os campos do relatório de manutenção e passar alguns exemplos para os irmãos, mostrar de uma forma bem didática como os irmãos devem preencher. Tá certo? Nós temos observado mensalmente nas vias que são entregues no nosso setor que algumas localidades ainda têm dúvida de como fazer esse preenchimento, seja talvez por não compreender ainda o campo, ou às vezes algum irmão ou alguma irmã que está recentemente nessa atividade, ele não teve a oportunidade de ter um treinamento para deixar o irmão bem habilitado sobre o assunto. Então nós vamos dar seguimento aqui, irmãos. Está girando, irmão, cara? Tá indo bem? Deixa eu ver o mouse. Tentei dar. Pode ir clicando com o mouse que vai tocando. Tá. Bom, irmãos, aqui nós vamos passar um pouquinho do nosso organograma, objetivos, procedimentos, e vamos falar aqui sobre esses documentos, né? Vamos explorar aqui bastante o relatório de manutenção, e os demais documentos são... muitos assuntos se repetem nos demais documentos. Bom, aqui primeiro uma visão geral onde estamos, né, no município de São Paulo.
Clica aqui nesse botãozinho para fechar minimizar essa tela. Isso. Tá, ficou melhor. Então nós vemos a central aqui, cidade de São Mateus, onde está o setor. O cara consegue ver o mouse? Como está mexendo? Não. Não dá para ver. Tá. Se o irmão quiser, clica com o botão direito. O irmão coloca ali, ó. Ajuda todos. Fixão do conteúdo. Isso, ali, ó. Pode escolher ali a caneta ou o laser. Põe o laser primeiro aí. Primeiro. Sim? Isso. Aí o irmão aponta que lá vai aparecer. Ah, tá. Aí todos vêm, né? Tá, aí fica. Então, dando seguimento, irmãos, aqui nós temos a central de São Mateus, né, onde está a administração, e observe que está bem aqui atendendo os extremos, né? Nós temos lá a Vila Antonina, que é a casa de oração no extremo, num dos extremos, e aqui do lado direito, o Palanque 2 são as casas de orações mais distantes do setor. São 53 casas de oração. Agora aqui tem que... Bem, aqui é o nosso organograma, né? Nós temos o irmão Antônio Solero, o ancião, sobre os trabalhos voluntários, ou melhor, sobre todos os trabalhos do setor, né? Ele é o responsável. E nós temos aqui o irmão José Paim, como assessor do patrimônio, o irmão Denner, assessor do grupos de trabalho, e eu estou aqui como assessor da atividade voluntária. Então, descendo aqui tem o irmão Israel Rocha, ele é o responsável por essa equipe aqui embaixo, né? Temos 5 irmãos que fazem todo o trabalho de análise dos preenchimentos que são feitos no livro de manutenção preventiva. Esses irmãos também, eles encaminham a e-mail, WhatsApp, e às vezes entram em contato com os irmãos por telefone para ajudá-los a dirimir qualquer dúvida. Aqui vamos falar um pouquinho sobre documentos técnicos, administrativos. O que é o livro azul de manutenção preventiva? Esse livro é um documento de origem interna para controle administrativo das atividades voluntárias de manutenção preventiva, limpeza em geral e segurança nos imóveis de uso pela congregação cristã no Brasil. Qual o objetivo do livro, né? Através de um checklist, registrar as vistorias e atividades de manutenção, preservação e a segurança na casa de oração e em suas dependências. Orientar o que deve ser vistoriado, qual a periodicidade, o que deve ou não ser substituído, mantendo assim o bom estado de conservação do patrimônio. E tudo isso evita que fechamento de casa de oração, despesas em reparo da casa de oração. Então, o livro, né, todo esse livro, ele pontua as necessidades e as ações que cada localidade deve tomar, visando evitar paralisação dos cultos. Dando seguimento, aqui nós trouxemos esse documento, esse relatório, para ter uma visão macro de quais os documentos que cada casa de oração deve preencher mensalmente. Então, nós vemos aqui os meses, né? E dentro do livro azul, nós temos o relatório de manutenção, e dentro desse relatório de manutenção, temos a inspeção semanal e a inspeção mensal, além da inspeção trimestral. É um único documento com essas 3 inspeções. Então, observa que todos os meses, a inspeção semanal e a mensal, ela deve ser preenchida. Todos os meses. Só tem uma ressalva aqui com relação à inspeção mensal. Se eventualmente uma casa de oração, naquele mês,
não efetuou nenhum trabalho de manutenção, não houve manutenção naquele mês, então, obviamente, não vai ter o preenchimento do relatório. Só que nós precisamos saber que não houve manutenção naquele mês. E de que forma, irmãos? Lá depois nós vamos passar pela inspeção, a gente volta a comentar, mas lá na primeira linha da inspeção mensal, os irmãos devem escrever lá que não houve manutenção neste mês. Desta forma, nós vamos ter a ciência de que não foi feito nenhum trabalho naquele mês na casa de oração. Então, aqui, os irmãos observam que todo mês precisa ser preenchido e entregue o relatório de manutenção com todos os campos preenchidos e também devidamente assinado pelo irmão responsável pelo preenchimento, pelo irmão, o coordenador responsável pela atividade de manutenção e também por um irmão do ministério. Aqui, o mês de novembro é o mês que tem mais documentos, aqui são 5 documentos que devem ser preenchidos. É o máximo que tem de documentos no mês de novembro. Dando sequência, irmãos, nós temos aqui uma visão ampla, né, de todo o relatório de manutenção. Então, aqui nos próximos slides, nós vamos passar item por item. Nós vamos conversar aqui pelo cabeçalho, depois vamos passar pelas dependências, inspeções, e vai vir até aqui embaixo na parte de assinaturas. Aqui nós temos o calendário para entrega das vias amarelas. Esse calendário ele está dentro do livro azul. Os irmãos já têm conhecimento, a maioria dos irmãos. Então aqui é o mês que deve ser entregue determinados documentos na administração. Por exemplo, no mês de julho, o único documento é o relatório mensal do mês de junho, que vai ser entregue para nós agora no dia 4 de julho. Seguindo, então nós vamos começar a entrar agora no relatório de manutenção, ponto por ponto, para a gente ir passando e explicando para os irmãos a forma de preenchimento. Começando aqui pela administração, irmãos. Então, o nosso setor ele está vinculado à administração São Paulo, que fica ali no Brás. Então, nós devemos preencher conforme está aqui, irmãos. São Paulo. Só vou reforçar para os irmãos não colocarem somente a sigla SP, nem S.P ou S.Paulo, né? Escreve a palavra completa aqui, São Paulo, porque o livro de manutenção é um documento da casa de oração e ele está sujeito a ser vistoriado, ser auditado. Então, precisa de ter as informações, precisam estar claras dentro do documento. Indo para o próximo item, casa de oração. Então, aqui eu trouxe o exemplo cidade de São Mateus, que é a forma correta que deve ser preenchido. Eu não poderia colocar aqui somente São Mateus ou S. Mateus. Seria um item não conforme. Então, devemos preencher aqui o nome completo, conforme está no relatório. Por exemplo, Jardim da Conquista 2. Então, nós não podemos suprimir o dar e nem colocar J Conquista. Tem que tentar, dentro desse campo aqui, colocar o nome completo. Sequência, o número do relatório. Esse número do relatório todos os irmãos já conhecem, tem no livro, tem no próprio relatório. Ele é composto de 6 números. O 21, ele determina a administração, né? Então é importante ter esse número 21 na frente, porque a gente tem que pensar que esse documento ele pode ser analisado pelo Brás, por exemplo. E lá no Brás,
os irmãos recebem documentação de várias administrações, que são outros números aqui que identificam a administração. Então, para saber que esse aqui é aqui da capital, tem que estar o número 21 aqui. É uma forma de eles identificarem que esse documento ele é daqui da capital. Então, é importante colocar 21 e os 4 últimos números que é referente a cada casa de oração. O campo setor, irmãos, também aqui de uma forma bem objetiva e simples. É só escrever carrão, não precisa escrever 7, carrão, ou só o número 7. Somente escreve carrão, que é o nome do nosso setor. Aqui no mês de janeiro, o mês já vem preenchido automaticamente, em cada relatório. Aqui no campo do ano, está aqui completo também, 2023, não é só 23, procura preencher completo para que o documento fique adequado. Passando aqui no ponto de atenção, aqui tem o item 1, realizar o serviço com segurança e nunca se expor a risco de acidente. Na dúvida, não fazer o serviço e procurar pela administração. Então, aqui nas casas de oração, irmãos, aqui está falando administração, mas os irmãos podem procurar o encarregado de manutenção, que é o coordenador voluntário da atividade de manutenção. Procura ele, normalmente as reformas, as manutenções, tem um acompanhamento de um técnico de segurança, então procura esses 2 irmãos, que eles vão dar uma solução para a falta de segurança ali, para dar seguimento na atividade. No item 2, todo o serviço deve sempre ser realizado por no mínimo 2 irmãos. Esse aqui é um ponto de preocupação, irmãos, com relação aos irmãos estarem num ambiente sozinhos. Então, tem acontecido de recebermos relatório que está constando lá que somente um irmão fez aquela atividade. Isso não é bom, irmãos, porque os irmãos podem estar num ambiente na casa de oração e ou sofrer um acidente, ou ter um mal súbito, e não tem ninguém para dar o apoio. E às vezes vão perceber que o irmão está ali na casa de oração depois de algumas horas. Então, isso aqui é uma preocupação com os irmãos, para que os irmãos exerçam as atividades sempre em 2 irmãos. Continuando, nós vamos para a parte de dependências da casa de oração. Aqui, irmãos, está bem claro aqui no texto, marcar com X nas dependências que a casa de oração possui. E NT que não possui. Então, irmãos, a gente tem recebido alguns relatórios que está como colocada a letra S. A gente até subentende, né, que S quer dizer que sim, né? Mas a legenda está falando X. Se tem, preenche com X, né? Se não tem, preenche com NT. Dessa forma fica um formulário claro e da forma que a administração do setor carrão entenda e a administração do São Paulo, no Brás, também entenda. Nós tem alguns relatórios que vêm simplesmente com um traço na diagonal. Um traço, eu não sei se aquele traço está dizendo que tem ou que não tem. E alguns itens, algumas dependências, vêm simplesmente em branco. Então, nós não sabemos se tem, se não tem. Então, é importante os irmãos anotar. Um outro ponto importante esse relatório ele é mensal. Todos os meses, os irmãos precisam preencher essas dependências. Mesmo que preencher o mês passado, preenche no mês seguinte novamente. Por quê? Pode ter alguma mudança, irmãos. Hoje, por exemplo, espaço infantil, tem casa de oração que está adequando. Então, hoje ele não tem o espaço infantil, mas pode ser que o mês que vem já tenha, né? Então, esse cenário vai mudar aqui, né? Tá bom? Por isso é importante que os irmãos mostrarem realmente o que tem e o que não tem naquele mês. O último item, eu trouxe como exemplo aqui São Mateus, que tem o prédio da Piedade. Então, algum outro
alguma outra dependência que os irmãos não tenham, não esteja anotado aqui, então os irmãos preenchem nesse campo aqui. Seguindo, irmãos, tem uma orientação bastante importante. Antes de iniciar as inspeções, é obrigatório o voluntário estar cadastrado no livro de adesão número 1 e assinar o livro de presença, modelo número 2. Isso já está bastante explicado em todas as localidades, né? Não podemos ter voluntário fazendo nenhuma atividade voluntária sem estar cadastrado no livro número 1, e também, no dia que estiver fazendo a atividade, anotar a sua presença no livro 2. Porque aqui o livro 2 é o que dá a garantia dos irmãos de uma assistência securitária em caso de eventual acidente. Seguindo, então aqui nós vamos entrar, estamos no relatório de manutenção, né? Vamos entrar na primeira inspeção, que é a semanal. Então aqui a gente observa, irmãos, que se é semanal, nós demos um exemplo aqui, isso aqui é só exemplo, né? Pelo menos um dia por semana precisa ser feito essas inspeções aqui, irmãos, em todas as casas de oração. Então, aqui também é um outro ponto que nós temos recebido o relatório, que só foi feito em uma semana, às vezes em 2, os outros não foram feitos. Então, isso aqui é uma orientação que foi passado, e os irmãos têm por obrigação de fazer essas inspeções, irmãos, para garantir o bom andamento do culto, né, das reuniões que tem nas casas de oração, e não ter aqui nenhuma surpresa de falha nos equipamentos no momento que necessitar. Então, aqui seguindo nessa inspeção semanal, também, irmãos, volto a falar aqui sobre legenda, né? A legenda está aqui. Vai usar a letra V. Quando os irmãos vistoriaram, por exemplo, o sistema de alarme, não teve nenhum problema, está funcionando tudo certinho. Os irmãos colocam que no dia 5 está ok o sistema de alarme, coloca o V. Se for detectado alguma avaria, algum defeito, né, então os irmãos vão usar a letra A aqui nesse campo. Se não foi vistoriado por algum motivo, vai usar a letra N. Essas são as letras que devem ser usadas aqui dentro desses quadrados. Aqui também já recebemos relatórios com a letra S. Relatórios aqui com 2 pauzinhos, ou às vezes sem nenhum preenchimento. Aqui com relação à referência, né, que está aqui dentro. Aqui a referência é a página 16, o livro tem na página 16 algumas orientações sobre o sistema de alarme, na página 17 sobre o sistema de som. São orientações técnicas, caso os irmãos tenham alguma dúvida. E tem também um vídeo, né? Cada item tem um vídeo que foi elaborado pela administração São Paulo, e nesse vídeo explica também todos essas inspeções, né? Esses itens aqui explica a parte de preenchimento desses itens. Seguindo, então, né, dando seguimento aqui, sistema de alarme ok, não tem problema, iluminação também não. Tanque de batismo, né? Na casa de oração que não tem tanque de batismo, é simplesmente colocar o NT. Depois nós vamos aqui para a parte de total de voluntário que no dia 5 fez essas inspeções. Então, como já mencionamos, o mínimo é 2, irmãos. Aqui não pode ser 1. O mínimo 2. Está aqui reforçando. E depois nós vamos seguindo. No dia 12 foi feito novamente todas as vistorias. Porém, aqui no dia 12, o sistema de iluminação de emergência, ele não foi vistoriado. Né? Não foi vistoriado. Quando usa-se a letra N,
os irmãos precisam, nesse campo aqui, dizer por que não foi vistoriado, né? Deus abençoe. Eu preciso andar. Então, seguindo aqui, por exemplo, né? Então, nós colocamos aqui no dia 12, por que não foi vistoriado? Porque houve um atraso no início das inspeções, né? Isso aqui é exemplo, irmãos, né? Então, o que nós estamos usando aqui, não é que os irmãos precisam passar a usar exatamente o que está escrito aqui, tá? Então, aqui os irmãos explicam por quê, né? E o detalhamento, por que atrasou o início das inspeções, nós temos aqui a página 33 do relatório de manutenção, que lá os irmãos acrescentam mais informações que aqui nesse campo não caiba. Conforme está dizendo aqui em cima, descrição das avarias encontradas, é na página de anotações complementares, é essa página 33. Então não coube aqui todas as informações, os irmãos complementam lá na página 33. Seguindo, irmão, no exemplo nosso aqui, então no dia 12, a instalação hidráulica foi detectado a avaria. Então os irmãos precisam aqui nessa linha, como está dizendo aqui em cima, descrição da avaria encontrada. Então aqui os irmãos vão descrever o que foi encontrado. Por exemplo, no dia 12, torneira do banheiro masculino pingando. Então esse foi o que foi detectado de avaria no dia 12 no sistema de hidráulica. Não, vai repetindo aqui o tanque de batismo, né? Depois, no dia 19, o sistema de alarme apresentou uma avaria. Então, os irmãos precisam colocar aqui do lado, né? Por exemplo, dia 19, falha sonora a ser acionado. Então, os irmãos precisam colocar aqui a descrição da avaria. Nesse campo, irmãos, vale ressaltar, não é para os irmãos colocarem aqui qual a providência que os irmãos tomaram. O que os irmãos fizeram com esse alarme sonoro? O que os irmãos fizeram com essa torneira pingana? Não é nesse campo. Esse campo é somente para os irmãos pontuar o que foi identificado de avaria. O que os irmãos, a providência que os irmãos tomaram vai ser mais à frente num campo específico que nós vamos passar neles. Tá bom? E aqui seguindo, irmãos, para a gente ganhar tempo, né? Ali já foi 3 irmãos. Aqui, já no sistema de hidráulica, ó, no dia 26, também não foi vistoriado. É um item que tem que ser vistoriado toda semana, então não foi, os irmãos precisam justificar. Então, coloquei aqui no dia 26, ausência de mão de obra, né? E aí os irmãos vão detalhar lá na página 33 o que é essa ausência de mão de obra. Tá bom? Dando seguimento, aqui participou 4. E aqui nós temos esse campo em branco, irmãos, para o mês que tem 5 semanas. Né? Não, aí os irmãos vão colocar aqui e preencher aqui naquela semana. Não tendo 5 semanas, pode deixar em branco esse campo aqui. Seguindo, aqui nós temos o cabeçalho aqui da página 33, né? Anotações complementares, onde os irmãos vão preencher aqui, salvo eu, são 2 páginas para os irmãos colocarem bastante informação aqui que não couber aqui. Se couber aqui, pode colocar, se não, passa para cá, para essa página, né? Então aqui passando bem rápido, né, nesse formulário, nessa página 33, preencher resumidamente nas linhas abaixo o que por falta de espaço não coube nas descrições das avarias encontradas e também nas atividades executadas dos relatórios mensais. É um campo que nós vamos ver mais à frente. O que não couber naquele campo, das atividades que foram executadas, nós vamos passar para cá.
As anotações devem conter histórico, data ou período de registro, nome e assinatura do voluntário que preencheu as informações. Aqui a observação: sempre que forem registradas novas anotações, apresentar uma cópia junto com o relatório os relatórios mensais, para arquivamento na administração. Aqui, irmãos, como os irmãos das igrejas, elas trazem o livro azul aqui para o setor, então quando nós destacamos a via amarela do relatório de manutenção, nós já providenciamos essa cópia aqui, tiramos a cópia, se tiver algo preenchido nesse formulário. Nós já providenciamos aqui, tá bom? É que aqui, como o livro azul é a nível Brasil, e tem alguns setores que não é entregue o livro, é entregue as vias. Então, aí as casas de oração precisam tirar uma cópia desse relatório quando ele for preenchido, para entregar na administração. Dando seguimento, nós vamos aqui agora para a inspeção mensal. Não muda praticamente nada, irmãos. A legenda é a mesma, né? As mesmas letras que vai ser usado aqui nesses campos. E nessa inspeção, aqui é livre. Os irmãos o coordenador da atividade voluntária, ele pode fazer toda essa inspeção num único dia, como ele pode fracionar em vários dias. E aqui pode ser aleatório, não precisa ser nessa ordem. O que precisa é, dentro do mês, fazer todas essas inspeções aqui. Então, aqui no nosso exemplo, né, eu dei aqui, no dia 2, foi feito as inspeções desses itens. Foi tudo vistoriado, sem nenhuma avaria, somente aqui a parte de jardim, vasos e floreira, que não foi vistoriado. Então, volto a frisar de que, se tem uma letra N aqui que não foi vistoriado, precisa ser justificado nesse campo aqui, por que não foi vistoriado, né? Então, vamos colocar a justificativa cabível ao item, né? E ao fato que ocorreu no momento. Então, aqui no caso, o irmão jardineiro não compareceu, devido ao trabalho, ele não pôde comparecer para fazer as inspeções na parte de jardim, floreiro e vasos. Aí, seguindo, né, no dia 19, os irmãos decidiram fazer outras inspeções, também sem nenhum problema, usando aqui, não tendo avaria, não há o que colocar aqui, né? No segmento, no dia 25, então teve aqui uma avaria no ventilador. Então, se usou a letra A, que foi vistoriado com avaria, tem que colocar aqui qual que é o item. Então, um ventilador do lado dos irmãos estava queimado. Agora, o que foi feito desse ventilador, os irmãos vão colocar mais à frente no campo apropriado, não é aqui nesse campo. No segmento, aqui tanque de batismo não tem, então os irmãos vão preencher desse jeito aqui. Não é para deixar em branco, precisa informar que não tem. Aqui data das inspeções, então os irmãos observam aqui dia 2, e quantos irmãos participaram? 6. Depois vão aqui apareceu o dia 12, não está aqui, só que esse dia 12 é referente à inspeção semestral, que ela é feita num formulário próprio. Então, nós vamos passar lá pela inspeção semestral e depois nós voltamos aqui para mostrar que nós colocamos a data que foi feita a inspeção. Dia 19, 10 irmãos participaram, dia 25 participaram 3. Seguindo, a inspeção trimestral. Então, vai aparecer no relatório de manutenção, a cada 3 meses, esse campo aqui para ser feita a inspeção também. Também aqui a mesma legenda, né? Devemos usar essas letras, nenhuma outra letra, nem traço e nem deixar em branco os campos. Então, aqui usamos o dia 25, né?
vistoriado, e aqui calhas, rufos e condutores foi identificado uma avaria. Então, neste caso, precisa colocar aqui a descrição da avaria encontrada. Coloca aqui na linha. Então, está aqui, emendas soltas de vedação danificada. Isso que foi identificado na inspeção efetuada. E aqui nós temos, com relação ao sistema de iluminação, tem que fazer também esse teste aqui de autonomia do sistema de iluminação. O sistema atende o tempo mínimo exigido. O tempo mínimo exigido é de 2 horas. Então, os irmãos precisam responder aqui também, não pode estar em branco esse campo. Nós vamos agora entrar na inspeção semestral. Então, no formulário, no relatório de manutenção, no mês que tem a inspeção semestral, não aparece a inspeção trimestral. A semestral vai estar aqui nesse campo. Só que ele tem um formulário próprio que está dentro do livro, que deve ser preenchido dentro daquele formulário. Então está aqui, eu já coloquei ele de uma forma mais ampla, né? E os campos são os que nós já vimos, a forma de preenchimento do cabeçalho é igual ao relatório de manutenção mensal, esse é o semestral. Aqui as dependências também é necessário preencher, conforme a legenda. E aqui embaixo nós vamos preencher com o dia que foi feita essa inspeção. Desses itens, está aqui o dia 12, tudo vistoriado, sem avarias, nada a ser preenchido aqui. Tendo avaria, precisa justificar nesse campo aqui. E aqui tem uma informação, informar o dia e o local, o dia e total de voluntários participantes dessas atividades, na folha de inspeção mensal. Então, é lá naquela folha que nós... Não vai aqui, não. Esse irmão consegue tirar o laser? Mostrar... opção do ponteiro. Isso. Tirar o laser. Isso. É na setinha lá. Isso. Tá. Então, aquele dia 12, nós preenchemos aqui, ó, na sequência, né? Então, lá na inspeção semestral, participaram 5 irmãos das atividades. Então, voltando aqui, já estamos... Deixa eu voltar lá o ponteiro. Deu certo? Então, aqui seguindo, né, essa página aqui é a sequência do relatório de manutenção semestral, onde os irmãos vão preencher aqui nesse campo atividades executadas referente à inspeção semestral. Então, todas as atividades que os irmãos executaram naquele mês, referente a esses itens aqui da inspeção semestral, os irmãos precisam relatar aqui, né? Como aqui no exemplo, limpeza da tubulação do esgoto, lavagem da caixa d'água e outras atividades que foram efetuadas referente a essas inspeções. Precisa ser relatado aqui. Não pode vir em branco, né? Porque os irmãos precisam mostrar o que foi feito naquele mês. Dando sequência, aqui tem a pergunta aqui sobre foi realizada atividade em altura. Então, os irmãos precisam responder aqui sim ou não. Se foi executada a atividade em altura, essa atividade é necessário ser acompanhada pela equipe de segurança, né? Ter uma análise, ter uma liberação e ter um acompanhamento.
Então, teve atividade em altura, precisa assinalar sim aqui, né? O não aqui, irmãos, é somente se não houve, né? Mas se não houve, aqui pode ficar até em branco esses campos. Tá ok? Seguindo, com relação aos EPIs, aqui é importante dar uma explanação aqui, porque esses EPIs, irmãos, embora esteja aqui no relatório, aqui está falando do relatório semestral, mas esses campos tem também no relatório mensal. Nós vamos passar nele também, mais à frente. Aqui está referente ao relatório semestral. Então, os irmãos vão assinalar aqui os EPIs que foram usados para fazer essas inspeções. Tá ok? E seguindo os campos de identificação aqui dos irmãos, precisa colocar o nome completo, elegível, né? Às vezes tem ocorrido de não identificar o nome, que às vezes o primeiro nome, não conseguimos identificar o sobrenome, procuram colocar o nome bem legível, né? Deve ser assinado por todos os irmãos, não pode vir em branco. E aqui o ministério, né? Aqui só tem um detalhe, tem ocorrido de vir aqui cooperador, mas nós temos o cooperador do ofício ministerial e o cooperador de jovens e menores. Então pedimos para que os irmãos detalhem aqui qual que é o cooperador, qual que é o ofício do cooperador que assinou. Bem, dando seguimento no relatório de manutenção. Então, o próximo campo campo sobre documentação na casa de oração. Então, nós temos aqui uma pergunta, se a casa de oração possui quadro de documentação. Então, os irmãos vão assinalar aqui sim ou não, se tem ou se não tem. Somente colocar o X. Depois nós vamos para a documentação, licença de corpo de bombeiro, AVCB ou CLCB. Então, os irmãos precisam anotar aqui mensalmente a validade da licença do Corpo de Bombeiro que os irmãos têm na casa de oração. Aqui outros documentos, licença de funcionamento, é um outro documento importante de estar no quadro. Esse quadro, a orientação é estar fixado no átrio central da casa de oração, na entrada da casa de oração com esses documentos. Então, os irmãos vão observar qual que é a validade da licença e anotar aqui. Brigada de incêndio, a relação dos brigadistas, a validade, né? Licença CADAM, importante também para as casas de oração que tem um letreiro na frente da casa de oração, precisa ter a licença CADAM válida para poder ter o letreiro. Então é importante estar no quadro, certificado de acessibilidade e sua validade. Esses são exemplos de alguns documentos que é importante estar no quadro na entrada do átrio da casa de oração. Seguindo os campos abaixo, irmãos, contrato de manutenção de ar-condicionado para a casa de oração que tem. Então, os irmãos vão colocar aqui se aquele contrato é terceirizado ou não, é feito por um voluntário. Ele faz ali a manutenção básica, que de limpeza ali do ar-condicionado, né? E se tem contrato com a validade. Também o PMOC, né? Se tem um ar-condicionado instalado na casa de oração, precisa ser emitido o PMOC mensalmente, ou melhor, anualmente pela empresa que instalou. Na sequência, se faz uso do sistema CCLIMP. Então, outro ponto que os irmãos necessitam assinalar, se foi realizada limpeza em geral. Todos esses campos, irmãos, vamos colocar sim ou não. Se vir para nós em branco, nós vamos relatar para os irmãos como um documento não conforme. É simplesmente anotar com um X. E aqui o contrato de manutenção de elevadores ou plataforma. Então, se tem o contrato por uma empresa, os irmãos assinalam, se não, por voluntário, a validade do contrato e o relatório de inspeção anual que deve ser emitido pela empresa também.
Aqui no próximo campo, irmãos, valor mensal gasto com reparos e avarias. Nós temos recebido muitos relatórios simplesmente dessa forma, aqui, em branco, não colocaram nada. Então, não sabemos se não gastou nada ou se gastou e esqueceram de colocar. Então, se não gastou, irmãos, simplesmente coloca 00, pronto, a administração já vai saber que não teve gasto. Se gastou, coloca o valor, né? Aí tem um valor de exemplo, R$500, e assim a informação chega para a administração. O que não podemos ter é o campo em branco, né? No próximo item, irmãos, aqui é um campo destinado para os irmãos detalhar as atividades executadas nas inspeções semanal e mensal. Então, aqui os irmãos vão detalhar aqui nesse campo, né? Por exemplo, anotar as atividades que foram efetuadas no mês. Como exemplo, né? Foi rebocada a parede do banheiro, efetuado pintura de grades e portão, trocada a fiação das tomadas da secretaria. Então, todo o trabalho que foi feito naquele mês, todos os serviços que foram feitos, os irmãos precisam relatar aqui, né? Não cabendo nesse espaço, nós temos aqui a página de anotações complementares, que é a página 33. Os irmãos complementam naquela página. Aí, voltando aqui só voltar aqui novamente, indo lá para o slide 11. Então, só aquilo o que eu já havia comentado, né? Aqui nesse campo, os irmãos descrevem as avarias encontradas. Somente o que foi encontrado. Não coloca aqui que foi executado. Executado é lá naquele campo que nós estávamos falando há pouco. Tá? Então, tudo que for executado desses itens que foram encontrados avaria, os irmãos complementam aqui nesse campo. Detalhe aqui nesse campo o que foi feito. Deixa eu só voltar a tela aqui. Ponteiro. Bom, seguindo, aqui ainda relatório de manutenção, como eu comentei lá no relatório de manutenção semestral, aqui no de manutenção mensal também tem esse campo, né? E tem a pergunta se foi efetuada atividade em altura. Então, os irmãos precisam assinalar sim ou não, não pode vir em branco. Se houve atividade em altura, é necessário que a equipe de segurança emita a análise, libere e acompanhe. A equipe de segurança tem uns documentos próprios que eles preenchem para que e atestando que o local está apto para fazer os trabalhos que são necessários. Aqui nós temos, deixa eu só pegar aqui para os irmãos, quais são os itens, quais são os documentos que a equipe de segurança precisa emitir, que é o APR, que é a análise preliminar de risco, PT, permissão de trabalho, e o DDS, que é o diálogo diário de segurança. Esses são os documentos que a equipe de segurança precisa emitir para que os irmãos possam fazer atividade em altura na casa de oração. Ou se não houve, né, se não houve atividade de altura, simplesmente responder aqui não, né? Que não pode vir em branco, porque senão nós não temos a informação se houve ou não. E aqui no relatório de manutenção tem essa pergunta aqui, quais os EPIs foram utilizados? Essa pergunta, ela não está atrelada somente na atividade em altura. Ela está atrelada a todas as atividades que foram executadas naquele mês, na casa de oração. Então, os irmãos vão assinalar aqui, né? Simplesmente assinalar ou discriminar aqui algum outro EPI que for utilizado para alguma atividade, que não esteja aqui na relação. Então, todas as atividades em altura, ou melhor, todas as atividades exercidas na casa de oração, os irmãos precisam assinalar aqui quais os EPIs utilizados.
Então, se não houve trabalho em altura, não vai ter aqui a utilização de trava-quedas, cinto de segurança, mas vai ter os outros EPIs que foram usados para outras atividades. Então, temos recebido relatórios com esse campo totalmente em branco. E a gente observa o relatório, houve atividade exercida durante o mês. Então, esse campo aqui ele se torna um campo não adequado, o preenchimento. Seguindo, irmãos, voltando aqui, o nome completo, legível, deve ser assinado por todos os irmãos, né, o voluntário no preenchimento, o coordenador e por um irmão do ministério. Né? Então, sempre reforçando aqui, se for cooperador, detalha se é do ofício ministerial ou cooperador de jovens e menores. Dando seguimento, irmãos, aqui mais para conhecimento, sobre os relatórios, né? e em cada mês. Então, aqui no mês de janeiro, abril, junho, julho, outubro, dezembro, todos esses relatórios aqui, em relação à inspeção, são iguais. O relatório é igual. Só tem a inspeção semanal e a inspeção mensal. Já a inspeção trimestral, ela já aparece nos relatórios, né? Pode ver que aqui tem a semanal, mensal e a trimestral. Já aparece nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro. Então, esses 4 relatórios são iguais. Depois nós vamos para o relatório semanal. Esse aqui é o relatório semestral. Então, ele tem a inspeção semanal, mensal e a semestral. A diferença do anterior é que saiu o trimestral e entrou o semestral. Porém, o semestral ele é preenchido no formulário próprio, conforme já passamos. Nós chegamos nas atas que estão contidas também dentro do livro de manutenção preventiva. São 4 atas trimestrais. Então, nós podemos ver aqui, a primeira ata, ela é feita no mês de abril, ela deve ser feita no mês de abril, preenchida. Aqui os dados da casa de oração, o horário de início, né? Hora e minutos, e refere-se às atividades de janeiro, fevereiro e março, com a presença indispensável dos irmãos anciães, diáconos, cooperadores do ofício ministerial ou cooperadores de jovens e menores, colaboradores da manutenção preventiva. Então é importante, irmãos, pelo menos um dos irmãos do ministério presidir. Veja aqui que é uma ata, está aqui, esta ata foi aberta em nome do Senhor Jesus, com oração a Deus. Então é necessário que um dos irmãos do ministério presida esta ata e seja acompanhado com os irmãos da manutenção, os irmãos coordenador da atividade voluntária, do preenchimento do livro e outros irmãos que colaboram na administração, na manutenção. Então tem aqui a ata do primeiro trimestre, segundo trimestre, que é abril, maio e junho, deve ser feita essa ata em julho. Terceiro trimestre, julho, que é de julho, agosto e setembro, deve ser feita em outubro essa ata. E o do quarto trimestre, que é outubro, novembro e dezembro, que essa ata é feita em janeiro do mês seguinte. Agora nós vamos dar uma passadinha bem rápida também. Os irmãos já conhecem essa ata, como preenche. Vamos dar uma passadinha bem rápida, explicar alguns pontos. Aqui, dia, ano, casa de oração, horário de início,
aqui tem a primeira pergunta, se entregou os relatórios de manutenções dos meses de janeiro, fevereiro e março. Então, os irmãos precisam assinalar aqui, sim ou não. Entregou o relatório de manutenção semestral de março, sim ou não. Pendências da reunião anterior. Aqui eu trouxe um exemplo, troca da grade do piso do corredor. Então aqui, irmãos, deve constar os itens pendentes da ata do trimestre anterior. Então, o que ficou naquela ata que não foi resolvido, algum item que precisaria ser executado pela casa de oração, então os irmãos trazem para cá, para essa ata atual. No item 4, avarias ou irregularidades detectadas. Então, de qual mês? Né? Nós estamos falando do mês de janeiro, fevereiro e março. Então, todas as avarias, irregularidades detectadas nesses 3 meses, onde vai estar tudo isso aqui? Vai estar lá no relatório de manutenção de janeiro, no relatório de manutenção de fevereiro e o relatório de manutenção de março, porque os irmãos anotaram lá. Então é ir lá, pegar e passar para cá. Todas as irregularidades. Observação. Houve alguma avaria ou irregularidade durante o trimestre? Anotar aqui. Seguindo a ata, providências executadas, né, do trimestre anterior e do trimestre atual. Então, os irmãos também aqui vão anotar, olhar a ata anterior, os relatórios do trimestre anterior e trazer para cá o que foi executado naquela casa de oração, naquele trimestre. Anotar aqui as providências executadas da reunião anterior, que refere-se a outubro, novembro e dezembro, e da reunião atual, janeiro, fevereiro e março. Tudo que foi executado nesse mês, os irmãos trazem para cá. Seguindo, irmãos, pendências para a próxima reunião. Aqui devem ser lançadas atividades que não foram concluídas. Essas informações devem ser lançadas no início da ata do próximo trimestre. Então, aqui algum serviço que ficou pendente, que não foi executado, os irmãos anotam aqui o que precisa ser executado para os próximos dias, ou próximos meses. E também na próxima ata vai fazer parte também essa informação. Aqui nós temos, aqui antes do encerramento, né, precisa ser preenchido aqui o horário que terminou a reunião. Eu acredito que 90% das atas elas vêm sem preenchimento desse campo. Então é importante colocar, irmãos, porque a ata teve um início, precisa colocar a hora de término. E aqui embaixo tem o campo aqui para anotar a presença de até 3 irmãos do ministério. Pode ser só um? Pode. Pelo menos um dos irmãos do ministério deve constar aqui. E os demais irmãos que vão participar vão ser anotados aqui na lista de presença. Então aqui vai o nome do coordenador voluntário da atividade de manutenção, a sua assinatura, o seu cargo. Vai aqui o irmão que faz o preenchimento do livro, eventualmente um eletricista que acompanhou, um engenheiro ou outros irmãos que entenderam pertinente participar da reunião. Também é um item que essa lista, muitas das vezes elas não vem preenchida, vem totalmente em branco. E às vezes tem alguns casos que tem só o ministério assinado aqui. Precisa ter os irmãos anotados aqui também, que acompanharam a reunião. Aqui é uma tabela orientativa para o período para revisão de telhados e também vai ser uma tabela que vai ser usada, nós vamos passar lá no checklist de elétrica e também dar uma passada bem rápida, e na vistoria de segurança. Então aqui é o mês que entende-se ser o que de menor precipitação
Então, é o mês mais adequado para se fazer trabalhos em telhados, em fogos, né? Por ser um mês que tem menos chuva, chove menos. Então, em São Paulo, está aqui em São Paulo, né? Então, o mês de agosto é o mês indicado por ter ser um mês menos chuvoso. Porém, a casa de oração pode fazer em outro mês conforme a conveniência. Agora nós vamos entrar aqui no mais um documento que tem que ser preenchido, o checklist de vistoria de elétrica. Esse documento ele tem que ser preenchido em novembro, no mês de novembro, ou melhor, ele deve ser entregue na administração no mês de dezembro. O preenchimento do checklist de instalação deve ser feito no mês que a administração e a equipe achar melhor e deve ser feita no mês de dezembro. Então, o preenchimento desse checklist deve ser preenchido no mês de dezembro, até o mês de dezembro, que os irmãos vão entregar na administração no mês de janeiro. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Não, a entrega, perdão, irmão, a entrega dele é em dezembro, no segundo dia útil de dezembro. Então, os irmãos devem preencher esse documento até o mês de novembro, tá ok? Então, aqui eu não vou entrar em detalhe, porque aqui a gente já passou no cabeçalho, é o mesmo preenchimento. Aqui o que chama atenção é a legenda, mudou um pouco. Quando tiver vistoriado e tudo ok os itens, os irmãos vão colocar aqui, nesse campo, a letra S. Quando não está ok, não está conforme, tem algum problema, vão colocar aqui o N. E quando não tem, usa o NT aqui nesse campo. E descrever aqui do lado qual foi, no caso de não estar conforme, foi identificada alguma avaria, coloca aqui ao lado o que foi identificado. Ele tem outras páginas, esse documento, esse documento é muito técnico, né? E o nosso objetivo aqui não é técnico, é simplesmente instruir os irmãos do preenchimento dos relatórios. Então, eu não vou passar as outras páginas. Eu vou vir aqui direto na última página, que é uma página importante também, que é os irmãos que assinam esse documento. Então, aqui, irmãos, coordenador voluntário da atividade de manutenção, sempre, todos os checklists devem vir preenchidos pelo irmão voluntário da manutenção. Todos os checklists de vistoria de elétrica. Eletricista e técnico, se o irmão acompanhou todos os trabalhos aqui de vistoria das elétricas, da parte elétrica, então vai o nome dele aqui também. Pode ocorrer situações de o engenheiro fazer todo o trabalho. Então não há necessidade de ter um técnico aqui, porque o engenheiro ele vai atestar a vistoria que ele fez, né? Agora, o que é importante aqui, irmãos? Ter a assinatura do engenheiro. Aqui é necessário. Por que é necessário? Por conta desse item 5.6, que nós temos um item aqui, no relatório de vistoria de elétrica, que é emitido um laudo e uma RT. E esse documento ele só é emitido por um engenheiro. Não dá para ser emitido por um eletricista ou por um técnico. Então, por conta do engenheiro emitir esse documento, tem que constar o nome dele aqui, os dados dele, nome, CREA, a RT que ele emitiu e a validade do laudo, ele tem que preencher e assinar. Então, precisamos ter sempre a assinatura do engenheiro. Aqui a data do checklist que foi efetuado e aqui embaixo os campos que nós já falamos sobre trabalho em altura, sim ou não, a equipe de segurança se acompanhou, sim ou não, e aqui os EPIs que foram utilizados para fazer essas vistorias de elétrica. Seguindo, nós vamos agora para a vistoria de segurança. Aqui só vou chamar a atenção com relação a essa palavra segurança.
Aqui não é segurança pessoal, é segurança do patrimônio, do prédio, segurança patrimonial. Eu estou falando isso, irmão, porque eu fui consultado se um técnico de segurança poderia assinar esse documento. Então, a gente percebeu que tinha irmãos talvez que não haviam entendido que esse documento é segurança do prédio, não é segurança pessoal, tá bom? Então aqui os campos não mudam também, a forma de preenchimento, dependências, precisa, irmãos, reforçando, tem que estar preenchido todo esse campo aqui, tem que estar preenchido as dependências, e aqui o irmão engenheiro ou arquiteto que vai atestar esse documento, ele vai preencher aqui os campos, a estrutura, a alvenaria, o telhado, como está, a situação que está. Não vamos entrar aqui porque é assunto bastante técnico, né? O nosso objetivo é só dizer para os irmãos que precisa estar totalmente preenchido esse documento. E aqui, novamente, se houve trabalho em altura e os EPIs que foram utilizados. E aqui, nome completo, deve ser assinado e anotar aqui o Ministério, reforçando aqui o cooperador. E aqui nesse campo, irmãos, aqui tem que ser assinado por um engenheiro ou um arquiteto. Deve ser anotado o seu CREA, ou CAL, que é o documento que o habilita. Então, só reforçando, esses irmãos aqui podem assinar esse documento. Podem ter ajuda aqui, sem dúvida, podem e vão ter ajuda da equipe de manutenção, mas quem assina aqui é um engenheiro ou um arquiteto. Aqui, irmãos, só passando por essa página de ocorrência que está contida no livro, é uma página que normalmente está em branco, a maioria dos livros está em branco. Então, essa página ela fala para registrar toda e qualquer informação relevante que tenha ocorrido na casa de oração. Então, período de suspensão de culto. Suspendeu o culto, pega o livro e anota, irmãos. Seja por reforma ou pequenas manutenções, ou ocorreu algum acidente, algum problema grave, ou qualquer outra informação. E aí deve ter histórico, data, período, ocorrência, o nome do voluntário que anotou as informações e a data daquele registro. Então é importante colocar essas informações no livro, porque o livro é o histórico da casa de oração. Aqui, irmãos, trouxemos a equipe de voluntário, que são os irmãos, está distribuído por casa de oração, né? Os irmãos aqui, e tem duas irmãs que também estão nos auxiliando, e são os irmãos responsáveis por cada casa de oração em fazer as análises das vias preenchidas do livro de manutenção preventiva e encaminhar mensalmente os e-mails para os irmãos, orientando, e também esses irmãos, toda a casa de oração já tem os contatos, né? Esses irmãos estão disponíveis para dúvidas e alguma outra orientação que se fizer necessário. Aqui, só reforçando, irmão, já foi passado pela administração São Paulo, nós temos aqui um link de todos esses relatórios, existe já um link de como preencher. Esses vídeos foram elaborados pela administração São Paulo Brás e está disponível aqui nesse link. Os irmãos passam também um vídeo bem detalhado, passo a passo, da forma de preencher, e eles estão facilmente acessíveis para os irmãos. Acho que não precisa abrir. Quer abrir para ver se é uma pergunta? Acho que é bom dar uns... Aqui já está terminando, né? Tá. Esse... habilitar aqui, não pode falar aqui. Se alguém quiser perguntar, tá. É só habilitar o microfone. Esse link, irmão, depois nós vamos disponibilizar para os irmãos. Quem não tem ainda, ele já foi amplamente divulgado, mas podemos disponibilizar novamente. A lista de chamada está no chat, para eles pegarem o livro e preencher. Tá. Irmãos, basicamente é isso que a gente queria passar, uma orientação bem prática, direta e objetiva, irmãos. Isso para a gente tentar
melhorar um pouquinho os resultados do preenchimento do livro. Já tem tido algum resultado, porém a gente percebe ainda agora no mês de maio, nós ainda estamos com 113 apontamentos no livro de manutenção das 53 casas de oração no nosso setor. Ainda está muito alto, né? A gente espera que nos próximos meses esse número venha a baixar significativamente. Perdão. Foi disponibilizado o link para os irmãos anotarem a presença, né? E a gente vai abrir aqui, dar uns 5, 10 minutinhos para algum irmão que tenha alguma pergunta. Os irmãos, por favor, façam a pergunta no chat. Pode até falar pelo microfone, porque ele entra na reunião, todos usam. Dá para ouvir? Só desabilitar. Aí todos ouvem. Qualquer participante, só habilitar o microfone. Então, os irmãos que tiverem alguma pergunta, habilitem o microfone dos irmãos e pode fazer a pergunta que todos vão ouvir. E a gente vai respondendo, a gente vai dar uns 5, 10 minutinhos e a gente vai estar aberto para, em outros momentos que houver necessidade, os irmãos podem fazer a pergunta. Se tiver alguma pergunta que a gente não consiga responder, a gente anota e depois a gente dá um retorno para os irmãos. Paz a Deus, irmãos. Amém. Caso a casa de oração não tenha mais o coordenador voluntário da manutenção, o ancião, ou cooperador, ou diácono, ele pode assinar no espaço do coordenador voluntário de manutenção, no livro, ou deixa em branco? Então, irmãos, Eduardo, a organização que não tem coordenador, não acha... deixa em branco, porque não tem como assinar outro, né? Irmão, quem está falando? Irmão Marcelo Duarte, do Parque Maria Luísa. Então, Marcelo, assim, porque toda atividade, pelo meu pouco entendimento, né, é o Marcelo Duarte, né? Que é acompanhado pelo coordenador, né? O coordenador, na minha visão, ele é o irmão que tem a habilitação para dar a direção do trabalho, né? E por isso que ele está ali. Quando ele assina, ele está atestando que aquele trabalho foi feito adequadamente, conforme as normas de trabalho, conforme as orientações que está aqui dentro do livro, né? Então, se não tem coordenador, não tem, por certo, não tem nenhum segundo encarregado, né? Então, eu pediria para o irmão eu acho que é melhor deixar em branco, né? Se não tem um coordenador, Deus não preparou ainda o coordenador da atividade voluntária, deixa em branco. E lá nas páginas de anotações, tem uma... Deixa eu só pegar ela aqui para mim. Aquelas de anotações, o irmão coloca uma ressalva lá, dizendo que a casa de oração está sem o coordenador. Em anotações complementares, na página... Peraí, não pode colocar na página 32, que é na página de ocorrências. Então, o irmão anota nessa página que a casa de oração não tem, no momento, coordenador da atividade voluntária. E nós recebendo aqui o livro, né, detectando que está ali em branco, nós vamos buscar essa informação lá na página 32. Estando lá, então, o livro vai estar conforme, vai estar de acordo. Tá certo, irmão Marcelo? Respondi?
Respondido. Deus abençoe. Amém, irmão. A paz de Deus, irmão. Amém. Irmão, Quem aqui tá é falando? o irmão Cristiano do quilômetro 28. Cristiano, do quilômetro 28. Pois não, irmão Isso. Cristiano. O que acontece, irmão? A nossa casa de oração, ela está interditada, fechada, né? Ela não está funcionando. Estamos fazendo culto na 3ª divisão. E o livro azul, quando a gente pega para preencher, a gente só tem que colocar na página casa de oração e fechada de tempo indeterminado. Entendeu? Então, a gente está mandando isso para o setor. Eu gostaria de saber quais serão os procedimentos que a gente deve tomar, se continua anotando isso ou não. Porque a única página que a gente anota é só a principal do checklist, que é a casa permanece e tempo indeterminado fechado. Sim, o irmão faz essa anotação no relatório de manutenção, né, daquele mês. Então, eu pediria para o irmão continuar fazendo dessa forma, preenche o cabeçalho do relatório de manutenção e escreve ali na primeira linha, onde está, ali na primeira linha das inspeções, escreve ali casa de oração fechada por tempo determinado, conforme o irmão já está fazendo, e, por favor, pega a assinatura embaixo, pede para o ministério assinar o irmão preenchimento do livro e o coordenador da atividade. Preenche e mantém ali no livro. Por quê, irmãos? Essa informação ela vai para a administração São Paulo, né? Nós aqui no setor, nós até sabemos que a casa de oração está fechada, mas a administração São Paulo às vezes não sabe ou não consegue lembrar, porque eles recebem dos 10 setores essas vias. Então eles não conseguem saber o que está acontecendo. Se não for essa via para eles, ou tiver essa via sem nada informado ali, então eles ficam na dúvida se foi feita alguma manutenção, se não foi. Tá bom? Então continua fazendo dessa forma, por favor, irmão. Tá bom, irmão? E eu também, uma observação. Então, é só essa que eu preciso preencher e assinar. As demais eu posso ficar em paz, né? Como eu estou acompanhando a reunião aí, então as demais eu fico em paz. E só quando for fazer a reunião trimestral, que a gente vai colocar a data e horário, e também pegar a assinatura de todos, né? E também manter como casa de oração fechada, correto? Isso, perfeito. Mensalmente, irmão, é o relatório de manutenção. Quando for o semestral, faz o semestral também, da mesma forma, só preenche lá com casa de oração fechada. No mês que tem que preencher a ata, a mesma coisa, o cabeçalho, a assinatura e coloca que a casa de oração está fechada. E quando chegar lá no checklist de elétrica, faz igual, e na vistoria de segurança também, para que a gente tenha toda essa documentação devidamente identificado que a casa de oração está fechada. Deus abençoe, irmão. Muito obrigado. Amém. Amém. Mais algum irmão que tiver pergunta, pode entrar. Mas Deus, irmão Sérgio, irmão Kleber aí, irmão Israel, aqui é Adriano do Jardim Marilu, tudo bem? Amém, irmão Adriano. Tudo bem, irmão? Irmão, eu até escrevi para o irmão Israel, eu vejo que ele está atrás do irmão aí, e eu vou perguntar aqui também para os irmãos. Certo. Irmão, primeiro, gostaria de parabenizar aí, excelente o treinamento, Kleber, o irmão Sérgio também que está falando, o irmão Israel que eu vejo atrás, os outros irmãos eu não sei o nome, mas Deus abençoe, muito bom. Eu que acompanho o Livro Azul, me tirou bastante dúvidas aqui para apoiar aqui no meu trabalho. Amém. Irmão, a minha pergunta é, primeiro, por exemplo, o Marilu, ele não tem o guarda-corpo. Então, quando a gente for... a primeira pergunta, isso nos impede de realizar um trabalho em altura, desde que eu siga todos os procedimentos preliminares? Não tem o guarda-corpo? No telhado nosso, né, nunca foi colocado aquela guia e etc, né? Por exemplo, dentro da casa de oração, nós não temos aqueles pinos de ancoragem. Aí vocês me corrigem se eu falar errado. No telhado, a gente não tem aquela linha de guarda-corpo.
mesmo que eu siga e os irmãos responsáveis sigam todos os procedimentos, a gente precisa fazer esse tipo de manutenção, né? Por exemplo, no telhado, pintar uma calha, etc., como nós fizemos recentemente, né? Isso nos impede de fazer, se a gente seguir os procedimentos, seja no telhado ou dentro, até mesmo limpar um ventilador, uma pintura e etc. Adriano, essa pergunta é bastante técnica, né? Assim, por orientação, né? Não orientação minha, mas orientação de irmãos técnicos, engenheiros, técnicos de segurança. Então, para fazer um trabalho de altura, a casa de oração precisa estar preparada. Em regra, é isso, né? Agora, o que eu oriento para o irmão? Inclusive, no próprio livro, ele orienta dessa forma. Precisa ter ponto de ancoragem, linha de vida, precisa ter o preparo adequado para a proteção dos irmãos. Então, irmãos, assim, o que eu oriento? Sempre os irmãos procurarem e falarem com o engenheiro responsável pela casa de oração. Traga a situação para o engenheiro vai avaliar, vai discutir, vai conversar com o técnico de segurança. Pode ser que o engenheiro acompanhe os trabalhos junto com um ou dois técnicos de segurança e eles ali, para aquela atividade, para aquele dia, eles consigam dar uma solução para que seja executado o trabalho. Perfeito. Mesmo que talvez não tenha todos os itens necessários, mas pode ser que um técnico de segurança ele prepare o local para que seja executado o trabalho. Tá certo? Então, a orientação que eu passo é conversa com o engenheiro que atende o Jardim Marilu e, eventualmente, com o técnico de segurança do setor, que eles vão avaliar em conjunto se é um trabalho que precisa ser executado, então eles vão ter que tentar ver se tem alguma forma alternativa para que os irmãos não fiquem prejudicados. Perfeito, irmão. A última dúvida é, por exemplo, o checklist da elétrica, eu sempre que acompanho, né, com o irmão, que ele é técnico em elétrica. Aí, aquela parte onde o irmão mostrou que sempre precisa o engenheiro assinar também. Então, esse relatório a gente vai preencher lá no final do ano, ali, salvo engano, ali. Novembro. Que perfeito. Agora, assim, eu estou sempre acompanhado do irmão, no Marilu sou eu e um outro irmão que faz, mais um outro irmão, ele é técnico de elétrica. O engenheiro, eu tenho que colher, então, a assinatura, eu tenho que procurar qual é o engenheiro que tenha lá habilitação, CREA, etc., antes de enviar o livro, para poder eu já colher a assinatura. Mas ele necessariamente precisará estar presente comigo nesta verificação? Bom, veja bem, ele tem algumas medições que ele tem que fazer, né? Aquele item ali do item 56, é referente ao SPDA, que é a medição ômica de para-raio. E ali está bem claro que deve ser feito por um engenheiro, né, que ele vai emitir laudo, vai fazer a RT, e não tem como. Ali, pelo menos aquele item, é um engenheiro que tem que fazer. Agora, por exemplo, se aquele item, o engenheiro vai responder por aquele item. Agora, os demais itens de inspeção pode ser feito por um técnico ou por um eletricista. E aí esse técnico, esse eletricista vai assinar ao lado ali, validando aqueles testes que ele fez, aquelas inspeções. E a assinatura... Agora, que eu comentei atrás, se acontecer somente o engenheiro fazer tudo, então só ele assina. Mas se o técnico fazer as outras inspeções, aí vai depender do engenheiro, porque vai ter a assinatura dele ali também, né? Se ele quiser estar junto nas demais inspeções, quem vai fazer é o técnico, mas eu quero estar junto. Aí vai de engenheiro para engenheiro. Pode ser que o engenheiro tenha uma confiança no profissional eletricista e fala, faz, irmão, e você assina,
né? Assina ali para os demais itens, e esse aqui do para-raio eu assino. Não, perfeito. Nós seguimos esse irmão. Cortou, irmão Adriano, não estamos ouvindo. Será que caiu? Perdão, vocês me ouvem agora? Voltou, pode falar. Perdão, eu que cliquei aqui no mute sem querer. Irmão, perfeito. Esse irmão que faz as verificações junto comigo, ele tem todas as especificações e formação. Ele só não é engenheiro, mas eu entendi essa parte. Inclusive, nós fazemos já há 3 anos, acompanhamos isso, mas eu vou me atentar para esse próximo relatório, combinar antes com o engenheiro que dá atendimento à nossa localidade. Mas eu entendi perfeitamente as informações. Novamente, gostaria de agradecer grandemente aí aos irmãos pelo treinamento. Deus abençoe, excelente, viu? Amém, irmão André. Deus abençoe, irmão. Amém. Se tiver mais algum irmão, pode liberar o microfone e pode falar. Tem 28? Oi? Tem 28? Tem. Bom, eu acho que... Irmãos, acho que não tem mais pergunta, né? Para a gente não estender muito. Só fala da lista de presença para vamos assinar. Só peço para os irmãos não esquecerem de assinar a lista de presença. Clica no link e preenche os dados ali. Está no chat. Está no chat essa lista. E então a gente encerra por aqui, vamos encerrar. E alguma outra dúvida que possa surgir, os irmãos têm o nosso contato, fiquem à vontade, entrar em contato. Quem sentir também pode vir aqui no setor no segundo dia útil do mês. Estamos aqui, toda a equipe está aqui no período da noite, a partir das 19 horas. E vem aqui, a gente conversa e tenta ajudar os irmãos em eventuais dúvidas. Só reforçando, a nossa equipe está focada na parte de preenchimento do livro azul. Se for uma dúvida muito técnica, então aí tem que ser conversado com o irmão engenheiro, com o irmão técnico, para auxiliar os irmãos. Tá certo? Nós vamos encerrar então. Vamos encerrar com uma oração. Quem que vem fazer a oração? Vem um irmão fazer uma oração simples, não precisa prolongar muito, irmão Cláudio, irmão. Vem. Vai fazer aí mesmo? Ou quer vir? Vocês vão vir aqui perto, né? Vem aqui perto do microfone. Deus seja louvado. Amém. Deixa eu chamar para orar, né? Aí você ora. Isso. Deus seja louvado. Amém. Vamos unidos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, que se encontra no céu, em nome de Jesus Cristo, nosso teu amado Filho e nosso Salvador, estamos aqui, Senhor, de joelhos, te agradecendo, Senhor, por mais este dia, nessa manhã, esse treinamento que tu tem dado, tem preparado a presença aqui dos nossos irmãos para transmitir essas informações, para que tudo venha ocorrer dentro das determinadas, das regras, dentro da nossa doutrina, dos nossos segmentos, para que os irmãos tirem suas dúvidas e que sigam, Senhor, corretamente as instruções. Te rendemos graça por tudo, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para toda a eternidade. Amém. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos os irmãos pela participação, pelo interesse. E o nosso objetivo aqui foi passar um pouquinho da forma de preenchimento para ajudar os irmãos naquilo que for necessário para o bem da obra de Deus. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações para sempre. Amém. Deus abençoe a todos. A paz de Deus. Amém.